paz. Eis que é chegado o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é o Rei, só o Senhor é misericordioso. Que nós possamos hoje declarar, bendizer e dizer que só Tu és Senhor, só Teu é o reino, só Teu é o amor infinito por todos nós. Nesse amor, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és dizer que Tu és o Senhor. Se abrem,
povo 100%, 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para abrirmos a palavra do nosso Deus na noite dessa quinta-feira, para extrairmos dessa palavra ensinamentos para as nossas vidas. A partir do exemplo da igreja primitiva, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 9, nós leremos apenas um versículo, o verso de número 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós queremos te pedir que tu venhas, Senhor, nos iluminar. Que nós possamos, Senhor, aprender de ti, ó Deus. Porque, ó Pai, quando nós falamos contigo, quando nós buscamos a tua face, fazemos em nome de Jesus. Tu nos ouve e nos responde. Por isso, sabemos, ó Pai, que a partir da tua palavra nós seremos alimentados, ensinados e vamos continuar caminhando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Esse texto escrito por Lucas, fala de uma igreja que nesse dado momento experimentava paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. É interessante, né? Porque dentro do contexto, né, nós percebemos uma igreja que vinha sofrendo perseguições terríveis. Ainda estava, né, sob o impacto do assassinato de Estevão, diácono da igreja. Mas é bom observarmos que há dois fatores que nos mostram. A gente extrai daqui do próprio relato de Lucas em Atos, né? E o outro, externo, mas é histórico e que também certamente influenciou para que a igreja pudesse estar experimentando um momento de paz. O primeiro diz respeito à conversão de Saulo. O principal instrumento de perseguição dos judeus contra a igreja foi quebrantado pela ação de Deus em Cristo Jesus e se viu alvo dessa graça e dessa misericórdia. E aí se deu a conversão daquele que era o principal perseguidor. Portanto, o principal perseguidor agora já não perseguia mais. Agora tinha se tornado, por ação da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, em um irmão. E agora estava a serviço do reino de Deus. Esse nós vemos aqui no próprio contexto, né? O contexto do próprio capítulo, né? Que é o contexto imediato anterior a esse texto que nós acabamos de ler, do verso 31, a conversão de Saulo. O capítulo 9 começa com o relato dessa conversão. O segundo é extra-bíblico, é um fato histórico, mas também precisa ser considerado. Naquele dado momento, né, os historiadores dizem, os entendidos, que os judeus estavam envolvidos numa grande crise política com o Império Romano. Naquele momento, o imperador havia baixado um decreto, e esse decreto ordenava que em todos os templos do Império Romano fosse erigido uma estátua em honra e adoração a ele. Esse imperador era Caio César Germânico, o Calígula, megalomaníaco, como era, né? Se proclamou divino. Os judeus se insurgiram contra isso, não podiam aceitar uma imagem de homem sendo erigida no templo,
para a adoração, e ali se deu um problema, né, político muito grande. Bom, o imperador prometeu exterminar os judeus por conta desse ato de rebeldia, de insubordinação, mas antes que a coisa piorasse, ele acabou sendo vítima da sua guarda, a guarda pretoriana, e foi assassinado. Não importa, nesse dado momento os judeus não tinham mais como foco a igreja cristã. Estavam totalmente envolvidos nessa questão que para eles era uma questão maior contra aquele decreto do imperador. É bom a gente destacar, irmãos, que se de fato esse foi um fator determinante para que houvesse esse momento esse período de paz para a igreja, a gente observa que em todas as coisas Deus está trabalhando para o avanço da sua própria obra. Através da igreja e em favor da igreja. Aquilo que a igreja não podia fazer, Deus estava operando. Não podia fazer com relação a Saulo, e Deus fez. Não podia fazer com respeito à perseguição política, e aí Deus fez. Os perseguidores, então, agora estavam tomados por outros problemas. Agora, aquilo que a igreja podia fazer, a igreja continuava fazendo. E o que a igreja podia fazer? Repercutir em sua própria vida, cada um dos seus membros, aquilo que Deus havia operado em favor deles. E aí, o tema da nossa mensagem hoje é repercussões. Ou seja, aquilo que é consequência ou resultado produzido por efeito. Aquilo que causa impacto, que influencia. Aquilo que reverbera. A partir dessa ação, qual é o efeito disso? O que ela reproduz? Qual é o resultado? Bom, qual é o resultado desse agir de Deus na minha vida e na tua vida? As repercussões disso. Diz o texto que essa igreja era uma igreja que caminhava no temor do Senhor. Essa igreja era uma igreja que experimentava do conforto do Espírito Santo de Deus, e era uma igreja que crescia em número, justamente por conta da repercussão do operar de Deus em favor dela. Isso ficava muito evidente, não dava para se esconder, não dava para passar despercebido. Aquilo que Deus operou em favor da minha vida, da tua, não passa despercebido aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. Nós somos aqueles que, como ressurretos, vivem em novidade de vida. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos, quer dizer, já não somos mais as mesmas pessoas, e isso fica muito evidente, quer dizer, o homem antigo, o homem velho, foi crucificado na cruz em Cristo Jesus, mas uma nova criatura ressurge na sua própria ressurreição. Lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 26, diz que depois de Jesus Cristo ter operado de maneira extraordinária em favor de Jairo, ali no seio da sua casa, trazendo à vida sua filha que havia morrido, diz o texto que isso repercutiu por toda aquela terra, por todo aquele país. Todos ficaram sabendo daquilo que se deu. A menina que esteve morta agora vive. Isso não pode passar despercebido. Isso não irá passar despercebido. Isso vai causar um impacto muito grande, uma repercussão muito grande. Nas palavras do próprio Cristo,
né? Na sua parábola do filho pródigo, ele fala sobre isso, né? Quando o filho volta, o pai diz assim: é preciso fazer festa. Por quê? Porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. É preciso festa. Isso vai gerar uma repercussão. Não pode passar despercebido e não passará despercebido. Lá em Efésios, né, quando Paulo escreve, e a gente precisa destacar, ele deixa isso evidente para todos nós, né, escrevendo ali no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaras outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Irmãos, que Deus operou em favor da minha vida e da tua, deve repercutir. Sempre repercutiu. Repercutiu nesse dado momento histórico da igreja primitiva. Repercutiu na vida de Saulo. Totalmente transformado, mudado. Aquilo que nós não podemos fazer está nas mãos de Deus. Agora, aquilo que Ele operou em favor de nós, por amor, com graça, com misericórdia, repercute também nas nossas ações, nos nossos gestos, na nossa vida. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Falamos tudo isso porque, em meio a uma sociedade, irmãos, que vive em crise, Deus é aquele que continua operando em favor da sua igreja e continua operando nessa sociedade através da igreja. Essa igreja que repercute o agir de Deus em favor dela é uma igreja que causa impacto na sociedade. Paulo vai dizer que antes nós vivíamos envolvidos nos nossos pecados e delitos e corrupção. Hoje não, mudados, transformados, hoje não. Escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne. E elas imperavam. E nós andávamos segundo esse curso. Mas depois de sermos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, agora nós apresentamos o fruto do Espírito. Novas criaturas. Apresentando e repercutindo aquilo que Deus operou na minha vida e na tua. Aquele que não repercute porque não houve uma causa transformadora. E não havendo uma causa transformadora, ele não pode apresentar e não irá apresentar. Mas quando há essa causa transformadora, que é a ação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em favor de cada um de nós, isso é dado de maneira espontânea, assim como a árvore oferece o seu fruto na estação própria. As repercussões desse amor de Deus por nós, esse agir de Deus em favor de cada um de nós, gerando uma vida nova, nos capacita a amarmos, porque assim como ressurretos, nós também nos percebemos amados. Lá em Gálatas, no capítulo 2,
eu gostaria de ler com os irmãos também, Gálatas, no capítulo 2, Paulo escrevendo, ele deixa bem claro isso. Ele diz assim, Gálatas, no seu capítulo 2, no verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa declaração é uma declaração de Paulo falando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Agora, o viver Cristo na nossa carne, na nossa vida, é uma repercussão desse ato de amor de Deus para comigo e para contigo. Agora nós também fomos capacitados para amarmos. Em João, lá no capítulo, na primeira carta de João, ele diz assim, eu quero dividir contigo a primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 23 e 24. Ele diz assim, ora, o seu mandamento é este. Nós vivemos Cristo na nossa carne, como disse Paulo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, o seu mandamento é este, disse João, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E se nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós, quando amamos as pessoas, repercutimos aquilo que Deus operou em nós. Porque Ele nos amou primeiro. E agora nós somos capacitados para amarmos as pessoas. E precisamos amar, né? A igreja é esse lugar onde as pessoas se amam. É interessante porque João, quando escreve, ele está falando sobre a igreja. E a igreja é esse lugar onde pessoas diferentes são unidas em Cristo Jesus e ali aprendem a se amar, porque foram amadas primeiro. A repercussão é essa, desse amor, de se perceber esse alvo do amor de Deus, é amar o próximo, é servir, é cuidar, é zelar, é interceder, é caminhar junto. É não desistir, é apontar o caminho. Em terceiro lugar, esse agir de Deus na minha vida vai se mostrar e evidenciar através das nossas obras. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, eu gostaria de dividir contigo no capítulo 3 dessa carta, no verso 17, ele diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado a partir de quê? A partir daquilo que nós aprendemos, a partir das sagradas letras, que podem nos tornar sábios. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí, a partir dessa palavra, capítulo 2 de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, a partir disso nós vamos repercutir coisas boas.
Mas sem conhecimento da palavra, sem estudo da palavra, sem nos aprofundarmos na palavra, não há o que repercutir. Nós estamos vendo aí os vendilhões da fé, os comerciantes de feijões mágicos estão por aí. E agora, depois da pandemia, o que vão dizer? Onde toda a sociedade foi assolada e a igreja também foi. O que irão dizer? Não tem o que dizer. Mas nós estamos aqui para dizer que nós fazemos parte de uma sociedade e quando há sofrimento e quando há dificuldade, nós também passamos por elas. Mas quando nós passamos, enquanto passamos por elas, nós repercutimos as coisas que Deus o tem operado na nossa vida e já operou de maneira definitiva, com respeito à salvação, à transformação, à mudança e aquilo que vem sendo operado, que é esse processo de santificação na minha vida e na tua, e assim nós vamos dando bom testemunho de Cristo, e nós somos habilitados, portanto, para toda boa obra, para realizarmos coisas boas. Isso é repercussão. Quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente realiza uma coisa boa, é repercussão daquilo que Deus operou em favor de nós, pela graça e pela misericórdia. Nós não operamos coisas boas para alcançarmos. Não, operamos coisas boas porque fomos alcançados. É o resultado, é a repercussão daquilo que Deus promoveu na minha vida e na tua. Para nós podermos encerrar, eu gostaria de dizer para os irmãos que esse é o sentido de nós estarmos reunidos. Esse é o sentido de nós retomarmos nossos trabalhos, abrirmos as portas do nosso templo. Qual é o sentido? É voltar cada um a estar ali no exercício das suas funções eclesiásticas. É mais do que isso, é isso também, mas não é só isso. Porque aquele que foi eleito para esse ano, pouco fez no exercício das suas funções, para qual foi eleito ou para qual foi nomeado pelo conselho da igreja. É verdade. Mas continuou repercutindo aquilo que Deus tem operado na sua vida e operou em favor de cada um. Independente disso, nós continuamos reluzindo a luz de Cristo. Nós continuamos testemunhando acerca desse evangelho. Quando nós retornarmos e abrirmos as portas da nossa igreja, nós vamos fazer porque a sociedade precisa da igreja, porque a igreja é constituída por homens e mulheres que estão sempre prontas ou prontos a darem o bom testemunho de Cristo. E as repercussões daquilo que é o operar de Deus em favor de cada um de nós, da igreja, se evidenciam diante da sociedade, porque nós somos aqueles que estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados, como ressurretos em Cristo Jesus, amados por Deus. Se evidencia isso quando nós amamos os nossos irmãos e capacitados por Ele, habilitados para toda boa obra, eu e você. Aquelas portas abertas fazem todo sentido. Uma igreja plantada há 70 anos no coração de uma cidade faz todo sentido. Se ela estiver cumprindo cabalmente com o seu chamado. Não há tempo, irmãos, não há tempo para estarmos envolvidos com coisas pequenas e mesquinhas. Não há possibilidade nenhuma de estarmos escondidos e passarmos despercebidos. Eu e você, não há mais tempo. Não há possibilidade de estarmos distraídos, brincando, de estarmos envolvidos com coisas que não convêm, cometendo os mesmos erros do passado, visitando lá a vida anterior das obras da carne. Não, agora é momento de nós estarmos mais do que nunca
É sempre assim, mas mais do que nunca, nós precisamos repercutir tudo aquilo que Deus tem operado em favor de nós, tudo aquilo que Ele já operou de maneira definitiva em favor de nós. E o principal de tudo isso é a salvação em Cristo Jesus. Vamos reabrir as portas do nosso templo e vamos repercutir tudo aquilo que o Senhor operou na minha vida e na tua. Ressurretos, amados, capacitados. Quem conosco convive sabe, porque toda a nossa vida é vivida a partir disso, porque a vida que vivemos agora é vida vivida em Cristo Jesus. Porque já não vivo mais eu, já não vive mais você, mas Cristo vive em nós. Que Deus nos abençoe, Deus continue abençoando a tua vida. Vamos abrir aquelas portas e vamos continuar fazendo a diferença, porque fomos chamados para isso. Aquilo que não podemos fazer, Deus opera. Aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. E o Senhor irá nos abençoar, o Espírito Santo vai continuar nos consolando em todas as nossas necessidades e carências e vai enviar aqueles que Ele mesmo salva pelo operar da sua graça e da sua misericórdia. Deus nos abençoe. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus.